mentiras da radiestesia. Que não são, na verdade, as mentiras da radiestesia, e são as interpretações das pessoas em relação à radiestesia. Bom, em primeiro lugar, terapia, seja a terapia que for. Radiestesia, né? Radiestesia com as placas aqui, seja a mesa radiônica, seja constelação de mapa astral, constelação xamânica, constelação familiar, constelação empresarial, seja psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, seja a terapia que for. Terapia não é botão mágico. Chegou minha assistente. Ou seja, é um assunto delicado, mas é um assunto importante. Porque se o terapeuta não for extremamente ético, a gente pode se dar muito mal com isso, né? Tem aí uma via aí de mão dupla, né? Que não existe um terapeuta que vai lá, aperta um botão e resolve a sua vida. Quem promete isso está sendo extremamente responsável. E eu tenho visto, principalmente na área da radiestesia, da mesa radiônica, que é uma das técnicas que eu trabalho, eu tenho visto de uma forma assim muito generalizada essas promessas de resoluções. Existe um limite técnico, né? Cada técnica tem o seu campo de atuação, né? A radiestesia, ela vai atuar no mental inferior, que é do campo dos pensamentos automáticos, por exemplo. Vai atuar no mental superior, que é o abstrato, a região de arquétipos, de personalidade, e vai atuar no campo emocional. Por que eu tô falando isso? Porque recentemente teve uma cliente que ela não falou, mas eu percebi que ela não gostou, né? Porque entrou na sessão de divórcio energético e aí na hora que eu fui medir a energia dela, me deu uma dor de cabeça assim muito forte. Eu falei, ai, tem interferência espiritual, eu pensei. Dito e feito, a energia dela estava zerada. E aí eu perguntei de qual é a origem, né, mental, emocional, às vezes é físico, e deu lá interferência espiritual. Perguntei de novo no relógio radiestésico, tem autorização, eu devo limpar essa energia? Aí foi assim uma parte, ou seja, com ressalvas. Refiz a pergunta, devo limpar apenas o campo mental, emocional? Apenas, sim. Qual gráfico usar? Me indicou um gráfico aqui. Somente esse? Devo usar mais algum? Não. Aí depois, agora que terminou aqui, usei só um gráfico, falei, olha, medi a energia e a energia dela ainda não estava boa, estava muito baixa. Baixíssima, zero, né, praticamente. Eu falei, olha, tem interferência espiritual e eu não posso mexer nisso. Eu recomendo que você reforce a sua fé, seja ela qual for, né? Porque a mesa radiônica, eu já vi isso também em outras terapias, eu já vi isso numa outra que, como é que chama aquela técnica? Que a pessoa visualiza o espírito, eu imagino o espírito indo para a luz. Quem sou eu na fila do pão para saber se o ser vai para o céu, vai para onde, que lugar, quem que leva, quem que autoriza, qual é a ficha kármica do ser, ele tem o merecimento, não tem? Eu falei, gente, é muita enganação das pessoas. E por que as pessoas caem nisso, né? Porque elas querem um botão mágico para resolver as coisas. O terapeuta aperta o botão e resolve uma coisa que não é da responsabilidade dele. E eu ainda falei assim para a cliente, você confiaria a um dentista fazer uma cirurgia no seu joelho? Ela falou, não. Eu falei, então, eu não posso mexer nisso, meu trabalho é no mental, no emocional. Ponto. Eu não posso mexer nisso. Aí no outro dia ela manda assim, não, porque eu sinto
que é só mental. Eu falei, então, no mental já foi limpo, né? Tem mais coisa aqui. Claro que o mental interfere, né? Mas eu não interfiro nisso, eu não sou terapeuta não é substituto de fé. Terapeuta não faz milagre. Então, se eu percebo que é algo que vai além do campo técnico, eu encaminho. Isso não é fraqueza terapêutica, isso é ética. E o que tem de terapeutas totalmente antiéticos... Outro dia eu estava assistindo um podcast de uma terapeuta de radiestesia, e aí ela mediu a frequência energética lá dos entrevistadores, e lá na entrevista, e lá no relógio radiestésico, tinha lá que estava com obsessão X, e que ele precisaria de tantos dias de tratamento com o gráfico que tá, ok. Como que funciona a radiestesia? O gráfico, ele emite uma frequência de onda. Colocando o testemunho, a energia da pessoa e ativando esse gráfico com o pêndulo, a frequência da pessoa vai subir. E automaticamente, se houver ali um ser, um obsessor, alguma coisa, aquilo se desprende, em teoria. Por quê? Se for algo, uma cobrança, algo que vem de outras épocas, se foi alguma coisa que foi mandada, alguma magia, alguma coisa assim, gente, você pode colocar o gráfico que você quiser. Radiônica é maravilhoso? Gente, é muito bom. É muito bom. Eu tô sarando de uma gripe, eu nunca sarei de uma gripe de uma forma tão rápida. Eu fiz a mesa radiônica pra mim de saúde 2 dias. Eu caí com uma gripe muito forte no sábado, né? Hoje é quarta. E até ontem eu tinha muita febre, assim, e eu fui fazendo a mesa radiônica e eu melhorei muito rápido. Muito rápido. Pelo estado gripal em que eu estava. Assim, muito. E ontem eu trabalhei ainda também, né? Mas foi o último dia, assim, que eu tomei um comprimido, assim, de antitérmico. E foi muito rápido. A mesa radiônica ajudou, assim, por demais. Mas só que tem áreas em que ela não resolve. Não é a área de atuação, né? Então as pessoas querem que eu limpe, que eu resolva, que eu tire, que eu corte, que eu conserte. Só que onde fica a responsabilidade da pessoa? Então vamos supor, teve uma outra situação em que a pessoa veio por uma questão de trabalho, onde as energias, o clima lá no trabalho tá muito ruim. E tá muito ruim, e tava mesmo muito ruim, né? Então tá mudando ali a coordenação, a chefia, a direção. Então as coisas estão muito tensas, né? Tensas, tanto para as pessoas novas que estão chegando, que precisam mostrar serviço, para as pessoas antigas da empresa, que aí como é que vai ser, como é que vai ficar, você mandado embora, não você mandado embora, o fulano subiu de carga, não subiu de cargo, o outro que era amigo virou traidor, aquelas coisas de currículo marrom, né, na empresa, que querem te sujar, aí falou isso, que falou aquilo, um ambiente assim horrível de puxação de tapete. Aí eu fiz a mesa do divórcio energético. Deixa eu pegar aqui pra vocês a mesa do divórcio, que é esta mesa aqui, do divórcio energético. Essa mesa, inclusive, ela tem um gráfico para medir a parte da responsabilidade da pessoa. Eu vou só alterar o gráfico para um outro formato, por esse gráfico aqui, nas próximas edições. O curso dessa mesa vai ser no final de abril. Sábado agora a gente vai fazer um grupo, apenas R$37 pra gente, e vou fazer um atendimento coletivo com essa mesa aqui, que é a mesa do divórcio energético. Eu só vou alterar esse gráfico, usando o mesmo princípio, só que eu vou mudar o formato para ficar mais fácil de pendular ali. E essa parte aqui, ela mede qual é a minha parte da responsabilidade. Ou seja, onde está a brecha no meu campo áurico? O que é o campo áurico? É o meu campo de proteção. Como que funciona campo áurico? Ele é formado a partir das minhas emoções. É ali que estão situados os chakras. E os chakras desequilibram conforme as minhas emoções. Então, qual é a minha brecha no campo áurico, ou seja, no meu mental, no meu emocional, que formou um buraco ali no meu campo,
igual camada de ozônio, digamos assim, que permitiu a entrada daquelas energias. E é extremamente complicado. E o gráfico que pediu para limpar, um dos gráficos, além do desembaraçar, né, desembaraçar o relacionamento, porque esse gráfico faz isso, foi esse gráfico pedido aqui. Esse gráfico trabalha inveja. Esse aqui, ó. Só que inveja, ela não envolve só sentimentos. A inveja envolve a manipulação de energias. Então a pessoa manda, além do sentimento de inveja, porque inveja é um sentimento composto, ele é composto por tristeza também, por medo, o outro tem medo, tem uma energia de se sentir menor, tem uma tristeza, e ela manda aquelas energias que se formam, que criam formas e aderem no campo áurico da pessoa. Então, a gente tá falando, como é que eu tiro aquelas energias e mando para onde? Eu faço o que com aquilo? É muito sério isso. Na radiestesia radiônica, aquilo apenas, eu elevo a frequência da pessoa na vibração do gráfico, que o nome da pessoa tá aqui, testemunho, ou na mesa, que o nome da pessoa tá aqui, e aí eleva a frequência da pessoa e automaticamente aquela energia se desprende. E se houver o merecimento, se for permitido, talvez, eu não sei, o anjo da guarda da pessoa tome alguma atitude ali, né? Agora, qual é a brecha da pessoa? Ou seja, qual é a parte da responsabilidade dela que ela deixou aqueles buracos no campo áurico dela? E aí, quando deu esse gráfico aqui, o gráfico de Krim, que limpa, entre aspas, a inveja, eu tenho na mesma mesa gráficos que vão trabalhar a autoestima, que vão trabalhar a coragem, que vão trabalhar o poder pessoal, o poder de escolha, o poder de decisão, para também elevar a frequência, para tentar ao máximo fechar o campo áurico. Porém, isso precisa ser trabalhado lá no íntimo da pessoa. E eu, aproveitando, tirei uma carta do tarô, não faço leitura de adivinhação, não, apenas terapêutico. Isso aí eu tirei 3 cartas e uma delas, não vou lembrar as outras, mas uma me marcou muito, que é a carta do diabo. Esse nome é horrível, devia chamar a carta do ego, né, porque é sobre ego. E aí eu falei, bom, precisa trabalhar o ego aqui. Ou seja, tem algo lá na sombra. O que é sombra? O que não está na consciência, que está oculto. Ligado a ego, que está na sombra, que precisa ser trabalhado para que ela feche o campo energético, para que ela feche o campo áurico e não seja... não receba tanta interferência disso. É a mesma coisa de outra mesa que eu fiz para um divórcio energético de um relacionamento muito tóxico. A pessoa parecia assim com um transtorno de personalidade antissocial, narcisista, enfim, né? Ok, a gente pode fazer o corte dos cordões energéticos com a mesa, a gente faz isso, tranquilo. Agora, o que fez com que essa pessoa se conectasse a esse relacionamento? Qual é a parte dela, seja na infância ferida, ligado à autoestima, que precisa ser trabalhado, porque senão ela vai a todo tempo atrair relacionamentos como este. Quer dizer então que se ela se trabalha, que ela trabalha a criança interior ferida, que ela trabalha a autoestima, que ela não vai nunca mais cair nas mãos de um relacionamento tóxico, de um relacionamento narcisista? Não disse isso. Mas com certeza ela vai sair mais rápido, ela vai perceber mais rápido, ela vai se curar mais rápido porque ela está com a autoestima elevada. Então, fazer o gráfico, ou seja, ativar a energia daquele gráfico que tem uma geometria sagrada, fazendo com que a vibração energética se eleve. Vamos supor, você está lá com uma frequência super baixa. Você passa o gráfico radiônico, eleva a sua frequência. Ok, mudou a sua frequência do campo áurico. Você equiparou a sua frequência ali
a da figura geométrica do gráfico. Ótimo. Só que você não trabalhou o seu íntimo, o seu interior. Então, aquelas formas pensamentos, aquelas formas sentimentos, aquilo vai continuar atuando e novamente vai abrir uma brecha no seu campo áurico e aquelas energias vão de novo te afetar de uma outra pessoa ou um outro relacionamento tóxico. Oi, Vanderly, boa noite. Claro que a mesa ela é maravilhosa, vamos supor, aconteceu uma coisa e eu tô muito triste e eu não tô conseguindo lidar com isso, eu preciso sentir, né? Na psicanálise a gente sabe, o sofrimento, ele para sair, ele tem que passar pelo corpo, eu não posso colocar lá pra dentro de mim, eu tenho que externalizar, eu tenho que chorar, eu tenho que processar, eu tenho que... E às vezes eu tô tão lá no fundo do poço, gente, uma mesa assim, eleva a frequência, ajuda a sair do processo, assim, maravilhosamente, tem gráfico para depressão. Claro que não vai curar se for uma questão genética, depressão também é genético, mas vai ajudar muito. Por exemplo, aqui no meu estado gripal essa semana, mais uma coisa, eu fiz a mesa de saúde para gripe, e eu sei que gripe é mental. Eu tava matutando um assunto, uma coisa que mexeu tanto comigo, que eu fiquei tanto com o meu foco naquilo que minha imunidade baixou. A mesa me ajudou, sim, mas eu comecei e aí quando a mesa me ajudou, eu comecei a trabalhar melhor aquela questão que estava assim povoando a minha mente, de ter clareza, de ter discernimento, de como eu vou fazer, como eu devo proceder, para que eu consiga sair disso mais rápido, que eu consiga elaborar mais rápido. E ainda assim tem o processo do ciclo do vírus. Tem o processo do vírus da gripe. Me ajudou muito mais rápido? Muito mais rápido. Então, não adianta a gente só fazer o corte dos laços tóxicos, o divórcio energético. É preciso trabalhar lá dentro, no meu íntimo, as causas das emoções. Senão, sabe, se o meu comportamento não mudar, se eu não assumir a responsabilidade, se eu não enfrentar as minhas questões, é a mesma coisa de eu transferir a responsabilidade para o outro. Por exemplo, imagina uma mãe que tem um filho e ela tem muita pena deste filho, ela tem dó do filho. Ele, ai, tadinho, tem prova de matemática na escola, não sei o que lá. E ela vai lá e faz a lição da criança, vamos supor. E ela tá com pena ajudando essa criança. Tá fazendo a lição por ele. Mas na hora da prova é a criaturinha que vai se lascar, porque ele não estudou. Foi a mãe que fez. Então, não teve valia. É diferente de falar assim, ó, vamos lá, que eu vou tomar sua lição, agora para um pouquinho, vai assistir, tá na hora do seu desenho preferido, vai assistir o seu desenho, descansa um pouco, daqui a pouco você volta e estuda mais. Agora, ó, eu trouxe um suco para você ter mais ânimo para estudar, daqui a pouco eu volto, eu tomo a sua lição, eu tô te ajudando, e na hora da prova, vai lá, meu filho, que você consegue, porque eu sei que você estudou, você vai conseguir. É diferente de falar, ai, tadinho, eu faço por você. E eu tenho recebido cada vez mais pessoas que querem que eu aperte um botão e resolva a vida dela. A mesa radiônica, ela ajuda rapidamente, mas ela vai tirar aquela energia que está no meu campo áurico. O que é o campo áurico? É o meu campo de formas, pensamentos e sentimentos. Para onde vão as minhas emoções? Nuvenzinha da família Adams, é o campo áurico. Para onde vão meus pensamentos? Nuvenzinha da família Adams, é o campo áurico. Tá ali. A radiestesia radiônica vai limpar essa energia do campo, mas eu vou continuar emitindo aqueles pensamentos. E assim, 95% dos meus pensamentos e sentimentos são inconscientes. E, não vou dizer tudo, mas uma grande parte das situações que nos ocorrem nos relacionamentos interpessoais são espelhos. E, incrivelmente, eu estava pensando outro dia, nossa, aqui esse padrão sempre acontece comigo, eu estava pensando outro dia. Sempre acontece comigo. Qual é a minha... Eu sempre pergunto para mim mesma. Qual é a minha parte da responsabilidade nisso? Por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de situação? Eu preciso entender o que acontece comigo
para que eu mude, para que eu vire a chave. Então, é o que eu desejo para todas as pessoas. A mesa radiônica, a constelação vão ajudar, e vão ajudar muito a gente entender aonde está a nossa brecha, aonde está a nossa dor, aonde está o ponto fraco e o que eu preciso mudar. Mas é processo. Não existe terapia tipo miojo. Em 3 minutos você vai lá, né, faz uma mesa radiônica e resolve a sua vida. E tem muita gente, meu gato vai derrubar, e tem muita gente que acha que é assim, né, que eu vou cortar o cordão energético, tá, tudo bem, vai cortar, vai fazer o divórcio energético aqui, sim, vai fazer. E outra, eu coloquei na mesa também, nessa mesa de divórcio, a parte financeira, porque normalmente quando tem um cordão tóxico, a nossa energia cai tanto que até a vida financeira fica ruim. E normalmente a vida financeira está ligada à autoestima. Se a gente eleva a nossa autoestima, as coisas fluem, as coisas acontecem. Senão, ó, ladeira abaixo, né? E eu preciso trabalhar essa brecha no campo áurico. E esse é o meu desejo para todo mundo. Por exemplo, constelação. A minha grande briga com... Eu constelo há 20 anos. Tem constelador aqui na live, que eu sei que tem algumas pessoas aqui. Constelação não deve ser nunca apenas responsabilizar o ancestral. Então, por exemplo, na minha família teve uma guerra X, outra guerra Y, teve lá a migração, teve fome, seca, miséria, falência, suicídio, tá, tudo isso e muito mais. Agora, qual é a minha parte da responsabilidade? Aonde eu, no meu campo energético, no meu inconsciente pessoal, individual, me conecto àquela dor. Porque senão, vira pastelaria. Ah, tem a guerra X, vamos constelar a guerra X. Tem lá o suicídio do tio avô, vamos constelar. Não, precisa ter conexão comigo. Se não houver conexão com o meu inconsciente pessoal... Agora, porque eu, Elaine, me identifiquei com aquela dor, com aquele trauma, o que tem em mim, que tá ali, às vezes não está aflorado, porque não tá na minha consciência, está na sombra, está no inconsciente, que eu me conecto com aquela dor e aquele padrão fica se repetindo na minha vida. Portanto, é trabalhar a mim. E aquela questão ancestral, ela pode ser um espelho. Então, quando eu fiz o divórcio energético da moça que estava lá, com questões terríveis no trabalho, estão querendo puxar o tapete de uma forma assim muito generalizado, né? Quando muda a direção e muda a coordenação e muda isso, fica tudo muito, muito instável, um querendo puxar o tapete do outro, tá. Agora, qual é a oportunidade que ela está tendo de entender que ela está sendo alvo de inveja? Inveja não é só um sentimento, inveja manipula energias espirituais muito densas, por isso que inveja derruba, né? Mas qual é a brecha? Se ela não trabalhar a brecha que ela dá, que no caso ali eram questões do próprio ego, ela vai ser sempre vítima de inveja. Mas eu recomendo para todo mundo, que faça radiestesia, que tenha uma mesa. Por exemplo, eu antes de atender qualquer cliente, eu faço a mesa para mim, para levantar a minha energia, para eu estar numa energia diferente, faço a proteção, atendo a pessoa e junto ali da sessão, eu vou fazendo a mesa e vou limpando e vou elevando a frequência, já vou limpando aquelas cracas, entre aspas, do campo áurico, assim fica mais fácil de eu trabalhar, da pessoa, da gente enxergar onde está a dor. Eu recomendo que todo mundo tenha a mesa. Eu faço a mesa completa, eu tenho várias também, né? Tem a mesa de autoconhecimento, tem a mesa de divórcio, tem a mesa de prosperidade e abundância, tem a mesa de saúde, tem a mesa dos 72 nomes de Deus em hebraico, que na verdade são 72 sentimentos que precisam ser trabalhados. Tem a mesa para pet, né? Que eu tenho bichinhos aqui. Então também faço para eles, enfim. Eu recomendo que todo mundo tenha. Porque aí a pessoa vai se trabalhar, vai limpar, vai elevar a sua frequência.
Teve uma vez uma pessoa que me falou uma coisa, eu nunca esqueci. Ela falou assim, não tem como entrar na lama e não se sujar. Então, eu tô limpando com a radiônica diariamente. Diariamente, essa lama. Que seja dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas questões evolutivas, espirituais, enfim, né? Do meu processo de amadurecimento, do meu processo de evolução, eu tô limpando diariamente. E isso facilita que eu enxergue aonde estão as minhas brechas e trabalhe verdadeiramente as minhas brechas. Por quê? Porque se eu tô presa lá, se eu tô presa lá numa lama de dor, de medo, de tristeza, de raiva, não sei o que lá, e alguém joga mais um trisquinho de lama, eu não vou nem perceber. Uma lama a mais, uma a menos, eu não vou nem perceber, eu não vou nem dar conta. Então, se eu tô energeticamente numa frequência mais elevada, que nem assim, hoje eu falei um negócio ali pro porteiro, fiz um comentário da pessoa que parou o carro de uma forma não muito adequada na garagem. Aí depois eu falei, por que eu precisava falar aquilo? Não precisava. Não fui mal educada, nada disso, mas é dispensável, né? Então eu falei, opa, eu percebo isso em mim, eu trabalho isso em mim. E quando eu tô com a energia elevada, limpa, eu consigo perceber mais rápido as minhas questões e trabalhar as minhas questões. Então, por exemplo, constelação não é culpa do ancestral. O ancestral apenas mostra o padrão que está repetindo em mim, né? E a pergunta importante é, por que eu estou conectado a esse padrão? O que tem em mim que ressoa com isso? O que eu preciso mudar? Então, se na mesa radiônica aparece, então, assim, sem autorresponsabilidade a gente não consegue se libertar, né? Na mesa radiônica, a mesma coisa. Por exemplo, a inveja, ela é estruturada pelo ego. Ela mobiliza energia, ela não é só uma emoção. Ela nasce de uma comparação, de uma escassez interna. Opa, será que eu tenho isso dentro de mim? Será que eu tenho um aprisionamento interno? Claro que pode não ser projeção, mas por que entre aspas eu sou vítima disso? O que tem no meu inconsciente que abriu brecha no campo áurico para eu atrair isso? Tem energia externa densa? Claro, sempre tem. Agora, o que está dentro de mim que ressoa com isso? É isso que eu preciso trabalhar. Porque tudo que nos atravessa, tudo, absolutamente tudo que nos atravessa, encontra um ponto de conexão interna. Sempre. Sempre. Então, a radiestesia, a constelação, qualquer técnica terapêutica, Theta Healing, barra de Axis, ela vai atuar no campo vibracional, mental e emocional. Ela vai organizar, harmonizar essas vibrações. Vai organizar, harmonizar as frequências. Isso é maravilhoso. Mas ela não substitui fé, não substitui mudança de postura, não substitui um crescimento, maturidade emocional, não substitui o trabalho com a sombra, não substitui o crescimento espiritual. Então, quando a gente terceiriza o nosso trabalho, é a mesma coisa daquela mãe que faz a lição de matemática para o filho, ele vai se lascar na prova, né? Então, assim, não existe, vou ser um pouco indelicada, mas assim, não existe limpeza energética que sustente alguém que mantém o mesmo pensamento ruim. Só que 95%, ou 99% até, dos nossos pensamentos são inconscientes. E às vezes eu tô tão no automático que eu não percebo, mas eu tenho pedido sempre o meu anjo da guarda, me mostra aonde tá a minha brecha, eu preciso trabalhar isso, eu quero trabalhar isso. Então hoje assim, uma fala minha, eu falei, precisava, né? Vou ficar mais atenta. Sem pegar o chicotinho, por que eu... Não. Opa, percebi um padrão em mim que eu não acho legal. Eu não acho legal no outro. E eu tava assim, se me incomoda no outro, deve ter em mim. Isso aqui eu ainda não vi. Mas eu quero ver. E aí, fica assim, né? Porque antes talvez estivesse tão no automático
que eu não percebia. E que bom que eu começo a perceber. Eu só mudo aquilo que eu percebo em mim. E que eu tô disposta a trabalhar em mim. Só que é processo. Não existe terapia miojo. Não existe aperta um botão e resolve. Eu tenho certeza que a cliente ficou muito brava comigo quando eu falei, eu não posso mexer nisso. Isso é um trabalho espiritual, reforça a sua fé. Eu não sei o que é. Eu não sei se é magia, eu não sei se é uma cobrança, se é uma coisa de vidas passadas, se é sei lá, vou eu mexer? Não, o que eu vou fazer com aquela energia? Eu passei muito mal, me deu muita dor de cabeça. Falei, opa, tem alguma coisa aqui que não... E aí medi no relógio radiestésico e realmente era algo espiritual e não tinha autorização para mexer. E não vou, eu tô sendo ética. Porque eu podia enganar a pessoa e falar assim, tá bom, me dá o seu nome aqui, vou pôr no gráfico, e aí... E aí o quê? Eu não sei se ela tinha uma dívida kármica com o outro, se ela fez algum pacto, contrato, promessa, se fez magia, se não fez... Reforce a sua fé. Ainda que eu avisei, que eu podia nem avisar nada, podia falar fazer só a parte mental, emocional aqui na mesa e ponto, né? E tem mais uma questão que a gente às vezes não percebe. Existem catalogadas, eu acredito que existam mais, mas existem catalogadas 450 emoções. Eu já vi outros estudos que falam em mais de 700, mas existem 450 emoções da complexidade humana catalogada. Por exemplo, vamos supor, angústia. Angústia não é um sentimento primário, ele é um sentimento complexo, composto de outros sentimentos. E muitas vezes a gente sente um negócio que a gente não sabe nem explicar onde está a causa disso. Vou dar um exemplo mais fácil. Mágoa. Mágoa não é um sentimento primário. Mágoa é muita raiva acumulada. Raiva não pode sentir, mas mágoa pode. Já cristalizou, né? Existem emoções primárias, emoções secundárias, emoções derivadas, emoções opostas, né? E emoções compostas, que são os complexos emocionais. Então, quando a pessoa diz, eu tô com raiva, raiva é um sentimento composto. Ela não precisa expressar a raiva de forma raivosa. Aquilo virar uma emoção que ela explode, bate, chuta. Não. Sentir raiva é maravilhoso. Porque raiva é um sentimento de transformação. Eu não aceito nunca mais isso na minha vida. Que raiva dessa situação e eu vou colocar um fim. É maravilhoso nesse sentido. Só que quando a pessoa diz eu tô com raiva, o que tá por trás? Humilhação, vergonha, medo, insegurança, competição e ferida narcísica. Esses são os sentimentos que estão por trás da raiva. E normalmente a gente não trabalha isso. Um bom terapeuta é aquele que vai trabalhar a raiz da questão. A guerra do avô, do bisavô, isso é espelho, um padrão repetido, né? De repente um padrão de que a empresa, sei lá, não tá vendendo, as pessoas se afastaram, atraiu um relacionamento tóxico, isso é sintoma. A gente precisa ir lá atrás, ir lá na causa. Não existe comportamento sem motivo. A armadilha de vítima é a pior armadilha que você pode colocar para si mesmo. Então, quando o cliente chega, aperta o botão para resolver a minha questão, a cliente ficou muito brava quando eu falei, eu não posso resolver isso. Isso não é, a mesma forma que um dentista não pode operar o seu joelho, eu não posso mexer nisso, porque isso não é da minha parte de trabalho, não posso mexer nisso. Mas também eu já vi podcast de pessoas falando de radiestesia que faziam isso, que falam que faziam isso. Elas estão sendo antiéticas, elas estão enganando as pessoas. Que nada pode ser excluído do sistema, nem mesmo a raiva. Né? E aí a gente capta aquela informação. Mas por que a gente capta aquela informação? Porque ela existe na gente. Senão a gente não entraria em ressonância. Aquilo tem em mim. E na psicanálise, na psicologia, acaba virando um espelho, por isso que nos incomoda. Né?
E normalmente a gente não enxerga na gente, então a gente precisa do outro nesse espelho para poder nos enxergar. Teve uma vez um filme que eu assisti e a moça falou assim pro outro personagem. Ela falou, vai chegar no final da nossa existência e a gente vai ver que todas as batalhas, no final, era da gente com a gente mesmo. Nunca foi em relação ao outro. Sempre foi em relação a gente mesmo. E é isso mesmo, né? A pior armadilha que a gente pode se colocar é a armadilha da vítima. Esse é um ponto tão delicado, porque muitas vezes a gente está sim ferido. Muitas vezes a gente foi sim vítima daquela situação. O problema é que às vezes eu visto mesmo sendo vítima, sim, às vezes eu visto aquele papel de vítima e eu não saio mais. Se eu estou no papel de vítima, eu não assumo as responsabilidades. Mesmo que o outro tenha me machucado, sim, mesmo que quando eu fiz a mesa, mesmo que a pessoa foi terrível com você, foi extremamente tóxico, foi traiu, mentiu, enganou, tudo isso. Mas qual é a minha parte que me conecta a essa pessoa? É isso que eu preciso trabalhar. Agora, se eu fico no papel de vítima, eu não assumo a responsabilidade. Eu não consigo mudar, eu não consigo crescer e eu só acuso o externo. Existe injustiça? Existe. Existe ataque? Existe. Existe maldade? Existe. Mas também, sempre, vai existir a parte que nos cabe. E sem isso não tem evolução. Então, a gente tem um limite de atuação e a gente tem que ser ético. E eu tô vendo muitos terapeutas antiéticos dizendo que mesa radiônica vai resolver a parte espiritual. Não vai. E também não vai resolver a parte emocional, ela vai, nem a parte mental, daquele pensamento que está em looping, você não para de pensar naquilo, mesmo que inconsciente, porque tem uma ferida lá embaixo. Vai apontar aonde que está a responsabilidade. Por isso que nas minhas mesas eu coloco biômetros que vão medir qual é a emoção base que abriu brecha no seu campo áurico para aquilo ser atraído, para que você atraia aquela situação. Para que você possa trabalhar numa constelação, numa psicanálise, na terapia que você achar melhor. Na neurociência, né? Porque sempre tem resquícios do corpo, no campo físico mesmo, com resíduos de cortisol e adrenalina que não são reabsorvidos, que a gente às vezes não dá conta de reabsorver. Eu trabalho com consciência. E a consciência dói antes de libertar. Porque ela vai mostrar onde estão as nossas feridas, onde estão os nossos erros, onde eu me achava vítima, mas eu não fui vítima, não era vítima, onde de repente aquela situação apareceu na minha vida para que eu tivesse algum aprendizado, né? Se você quer uma transformação que seja assim, real, a gente precisa participar do próprio processo. Tarô, astrologia, eu faço mapa astral também. Tarô, astrologia são arquétipos de personalidade, são padrões, são modos operantes ali que estão lá no meu inconsciente, tem a parte de luz e a parte sombra. Toda carta do tarô, ela tem a parte luz e a parte sombra. Se o tarô fosse lido, eu leio o tarô só para terapia. Se ele fosse lido por todos, realmente eu não sei como eles falam assim, quer dizer que o fulano gosta de... Gente, não é isso que tá na base do tarô. Isso daí já é, acho que, não sei, enfim. Vamos lá. Deixa eu ler as perguntas. Elaine, por que algumas questões que não existiam aparecem depois? Exemplo, não tinha e depois comecei a ter questões claustrofóbicas. Bom, aí não é que não existiam, elas estavam em camadas mais profundas, né? E surgiram. Por quê? Porque o corpo ele estava dando Eu posso falar numa outra live sobre neurociência, que é o meu trabalho de base. Meu trabalho, a princípio, veio a partir da neurociência.
Depois que eu entrei no mundo da constelação, do tarô, da mesa radiônica, minha base de formação é em neurociência mesmo. Por exemplo, eu tive um cliente que ele nunca teve medo de voar de avião, nunca. E de repente ele começou a ter pânico em pegar avião, e ele falou, mas eu sempre viajei, sempre trabalhei com voo, né? E nunca teve... E aí o que acontece? Na sessão a gente percebeu que, eu acho que no caso dele foi uma cirurgia para tirar as tonsilas, as antigas amígdalas, que gerou ali um trauma. O corpo, por exemplo, ele guarda adrenalina, não importa se essa adrenalina é por uma barata, se é por um assalto, se é... Adrenalina é adrenalina, vai acumulando. Chega uma hora que... Porque essa memória, quando tem um trauma muito grande, eu posso falar isso numa outra live, ela liberam também hormônios que são anestésicos, as cotocelamidas, e a gente perde a linearidade de tempo. Então vai acumulando neurohormônios ali, de cortisol, de adrenalina, e o corpo colapsa numa situação onde há um risco, mas que ele enfrentava numa boa, o avião, por exemplo, né? Então, isso daí, às vezes, a gente pode até ver, se você quiser marcar um horário, marcar uma sessão, eu cuido disso, assim, tranquilamente, porque uma vez que a gente reabsorve os resíduos de cortisol e adrenalina, o corpo para de enviar sinais de alerta. A claustrofobia é um sinal de alerta de uma outra situação. Por exemplo, partos cesarianas que envolvem uma anestesia geral, outros procedimentos cirúrgicos, vai acumulando, procedimentos dentários, anestesia, vai acumulando, um assalto, uma queda, uma briga, vai acumulando, chega uma hora o corpo canaliza numa situação ali para ele dar vazão, só que ele dá de uma forma que ele não está conseguindo reabsorver esses resíduos de trauma e estresse. Então isso a gente trata com neurociência. Aliás, tem uma frase do Bert Hellinger, eu amo Bert Hellinger, que é o pai que trouxe, né, entre aspas, ele trouxe de uma forma um pouco mais organizada a constelação, que ele viu tudo lá em outras... Ele juntou o que ele viu na África, ele juntou a terapia primal, a Gestalt, ele juntou a estruturação familiar que ele viu lá na Universidade de Munique, na Alemanha, ele estruturou a constelação familiar. Ele teve uma vez, ele trabalhava muito com o Peter Levine, que é o médico que desenvolveu a Somatic Experience, que é essa técnica de neurociência que eu trabalho, que é a que reabsorve os resíduos de neurohormônios de trauma, estresse. Qualquer dia eu vou fazer uma live explicando, vou até anotar aqui, sobre como funciona. E teve uma vez que o Bert Hellinger falou, quando tem um trauma, seja uma guerra, o que for, no sistema familiar, só constelar o trauma não resolve, porque ele também está no corpo. Por exemplo, a claustrofobia, que pode também ter conectado lá com um ancestral que, sei lá, ficou soterrado num acidente, juntou a questão sistêmica com a questão pessoal, e que muitas vezes você não teve nenhum lugar que você ficou preso no elevador, nada disso, mas o seu organismo canalizou para aquilo, entendeu? Ou pode ser uma memória que precisa ser trabalhada. Tem uma mesa que eu tenho aqui, peraí, deixa eu pegar, que tem um portal, que eu chamo de portal acástico, onde a gente vai abrir essa memória para trabalhar essa memória. Isso aqui ajuda muito na constelação. Eu vou fazendo a mesa durante o processo. Quem queria ver a mesa de prosperidade e abundância, aqui ó, eu só falava nas outras lives e nunca mostrava, né? Bom, no 11 de setembro, né? As pessoas que estavam lá na rua e que o avião não caiu em cima da cabeça delas, não estavam no pé, estavam na rua, conseguiram correram e se abrigaram numa padaria, num bar, sei lá, se traumatizaram. As que conseguiram correr e chegaram em casa, se traumatizaram. As que conseguiram correr, chegaram em casa e a casa era um lar. Houve um abraço, houve um acolhimento, houve tempo de soltar, de descarregar, de chorar, de tremer, de ser acolhido. Não se traumatizaram. Então depende. O trauma, ele sempre depende da genética. Não depende só do evento, porque duas pessoas passam pelo mesmo evento, algumas se traumatizam, outras não. Depende da genética,
depende da resiliência, depende da idade em que aconteceu o trauma, depende do tipo de trauma, depende de quanto tempo você está negligenciado sem olhar para aquilo. O corpo pega tudo isso e joga no medo de avião, no medo de barata, no medo de lá, e de repente vira um pânico. Aí as pessoas começam a ter síndrome do pânico e não sabem por quê. A gente pode falar isso no próxima live. A mesa radiônica vai ajudar? Vai resolver? Não, que vai resolver o quê? Neurociência. E pode ser que junto tenha uma relação tóxica com uma pessoa, e aí, como você escreveu aqui, relações tóxicas podem desencadear, e aí é entender por que você se afiniza e por que atrai relacionamento tóxico. Sei lá que tem a ver com a forma, não sei, tô levantando hipótese aqui, né? A gente só precisa abrir a sessão ou abrir o atendimento e ver o que está no seu inconsciente. Será que tem questões ligadas à forma como eu fui criada? Será que minha mãe trabalhava fora e não olhava para mim como eu precisava? E isso desencadeou uma codependência emocional que faz com que eu me atraia por pessoas que têm um laço frio, porque é a forma que eu uso para inconsciente, para incluir a mãe, que tô dando um exemplo qualquer. Então as coisas são muito mais complexas do que faz uma mesa e resolve o problema, porque o buraco é mais embaixo. Se eu conseguir explicar, né? É sempre mais embaixo. É um processo e leva tempo. E eu tô super à disposição, tá? Vou deixar meu telefone aqui. Vamos falar um pouquinho do ego, das estruturas psíquicas e das distorções do ego do meu amado Jung. O ego, ele não é ruim, gente. O ego, ele é o centro da consciência. Sem ego a gente não existe, porque ele é a nossa consciência. Ele organiza a nossa identidade, a nossa memória, a nossa narrativa pessoal. Ele é necessário pra gente funcionar no mundo, né? O problema não é ter ego. O problema é quando esse ego está inflado. Superioridade, comparação constante, que veio lá de uma forma com a qual você foi criado. Se sempre comparavam você, se você sempre se sentiu diminuído, enfim, a gente tem que tratar as feridas lá de trás que causam tudo isso. Se o ego tá ferido, vem inveja, ataque, competição inconsciente. Se o ego tá frágil, se coloca como vítima, você terceiriza a responsabilidade, né? Por exemplo, a carta do diabo no tarô devia chamar carta do ego, né? Não sei porque eles chamam de diabo. É porque, sei lá, usaram uma figura para um ego ferido, digamos assim, né? Um ego inflado. Ele fala de uma sombra negada. Ele fala de projeções inconscientes dessa carta. Essa carta fala de aprisionamento de desejos. Ela fala de uma identificação excessiva com este ego, com esse eu, com essa estrutura da identidade. Né? E aí isso precisa ser trabalhado. O ego que não é reconhecido, ele gera defesa. E a defesa gera uma distorção da realidade. O negócio é sempre mais complexo. A inveja, por exemplo, ele é um mecanismo muito profundo, psíquico muito profundo. Tecnicamente envolve uma comparação narcísica, envolve uma sensação de escassez interna, envolve uma desvalorização do outro para aliviar a dor interna e a projeção da própria inferioridade. E ela nasce quando o ego não suporta a diferença. Agora, uma pessoa que integrou a própria potência, essa inveja não vai atingir. E também não vai sentir inveja do outro. Então, a inveja, ela mobiliza emoções, mobiliza energia, por quê? Porque emoções são movimentos psíquicos. O movimento psíquico gera uma carga energética. Essa carga energética cria um campo relacional. A inveja é uma emoção, mais um pensamento e mais uma intenção. E essa intenção organiza essa energia que é projetada sobre o outro. Agora, por que eu recebo? Por que eu abro esse campo? Por que eu sou vítima da inveja? Porque provavelmente houve comparação narcísica na infância. Houve dentro de você, ou ainda há uma sensação de escassez interna.
Ainda há uma desvalorização que você mesmo não se valoriza, a gente está falando de autoestima, né? Talvez tenha aí uma projeção, não se sente capaz, não se sente... Sabe aquela pessoa de que, eu vou cobrar esse preço? É autoestima lá embaixo. E aí essa pessoa é vítima de inveja. Vamos falar um pouquinho da projeção. A projeção, ela é o caminho, o mecanismo assim central de tudo, né? Os conteúdos inconscientes, projeção é quando os meus conteúdos inconscientes são percebidos como se fossem do outro. O outro é invejoso. O outro é fofoqueiro. O outro... Então são conteúdos inconscientes meus e percebidos como se fossem do outro. Eu não reconheço a minha ambição, eu vejo a inveja no outro. Eu não reconheço o meu desejo de poder, eu acuso o outro de manipulação. Pode ser que o outro realmente seja manipulador, só que aí você não vai cair nessa dor e isso não vai te incomodar se isso está resolvido dentro de você. Essa que é a diferença. Gente, no final da live eu vou tirar uma carta para cada um dos signos, tá? Como eu sempre faço. Mas lembrando que é tarô terapêutico, não é tarô de adivinhação. Bom, então essas projeções são oportunidades de autoconhecimento. Nada mais que isso. Então ela ativa o que emocionalmente está demais ali para mim e que eu não consegui lidar. Isso não é culpa, isso é conexão psíquica. Tá? É responsabilidade psíquica. Então a gente não pode culpar-se por tudo, não pode negar as injustiças externas porque elas existem, mas eu não entro no papel de vítima. Essa que é a diferença, né? Ou seja, o que em mim responde a isso? Como eu lido com essa situação? O que eu preciso amadurecer nisso? Qual é o padrão interno que mantém esta repetição? Sou sempre vítima de fofoca, sou sempre vítima de... Porque as pessoas vão ser. E aí, como isso está te afetando? Então, é aí que mora o X da questão. É o que em você, o que tem de padrão interno que mantém essa repetição. Por exemplo, na constelação, o ancestral ele vai mostrar o padrão. Agora, quem mantém o padrão ativo somos nós, é o descendente. É o descendente. Então, essa visão da constelação é o pulo do gato, porque senão a gente vai sempre botar a culpa no vô, no bisavô, no trisavô, no tetravô e não vou olhar para mim. No campo sistêmico, o campo sistêmico ele continua sendo acessado se eu mantenho o padrão interno. Não é externo, nunca foi nada externo. Acho que campo áurico todo mundo entendeu, né? Que é a projeção dos meus pensamentos, os sentimentos que formam um campo energético de pensamentos, de vibrações, é um campo eletromagnético organizado pela nossa consciência, e a partir dali tem experiências emocionais, a partir dali tem crenças, tem memórias, tem estado mental repetitivo, tem intenção, tem pensamento repetitivo gerando um padrão, tem um padrão que gera uma frequência, essa frequência tá lá em 30 Hz, 45 Hz, que eu tô vibrando no medo, na escassez, e é isso que eu vou atrair para mim. Quando eu faço a mesa radiônica, eu elevo, mudo energeticamente meu campo áurico, mas se eu continuar com aquela dor, com aquela ferida, com aquele medo, eu vou de novo abrir um buraco no meu campo áurico. E de novo essas energias vão chegar. Né? Eu ouvi uma pessoa falar assim, faz mesa radiônica todo mês, não resolve. Claro, ela vai limpar só o campo áurico. Agora, tem terapeuta de radiestesia falando isso? Ou tem terapeuta de radiestesia prometendo milagres? Por isso que eu resolvi fazer essa live, porque eu falei pra cliente, eu não posso, a mesa radiônica não vai resolver isso. Isso não é da seara da mesa radiônica. E eu vi que ela ficou brava. Porque tal, e aí eu comecei a prestar atenção, tem outros terapeutas de radiestesia criando aí essa... Nem sei se eu posso usar essa palavra, essa falácia, essa mentirada de que vai resolver tudo. Ela vai limpar o campo áurico, ela vai elevar a sua frequência. Ponto. Não vai tratar a causa, não vai tratar a ferida. Tem questões que ela não vai conseguir atuar, né? E o que baixa a minha frequência energética?
emoções densas repetitivas, uma raiva crônica, um ressentimento, inveja, pensamentos obsessivos, auto-obsessivos, eu não mereço, baixa autoestima, narrativas de vitimização principalmente, culpa excessiva, às vezes a gente não sabe que a gente sente culpa, comparação constante. Então o campo ele perde a coerência vibracional, né? Isso não é um castigo, é uma consequência psíquica. E eu preciso identificar na mesa, tanto é, por exemplo, aqui na mesa radiônica de prosperidade e abundância, que é essa mesa aqui, eu coloquei alguns arquétipos. Por exemplo, eu coloquei aqui o 9 de copas. O 9 de copas é assim, é a carta no tarô, que é a carta da felicidade, da sorte, dos acordos, da felicidade individual, né? Só que ela também fala de uma zona de conforto. E aí, às vezes, eu tô preso nessa zona de conforto e é por isso que as coisas não estão fluindo para mim. E aí eu vou investigar. Existe uma outra técnica que chama digging, que é uma técnica que eu vou, entre aspas, cavar o inconsciente e descobrir qual é a emoção que está por base ou qual é a crença central. Na psicologia a gente chama de crença central, tem gente que chama de crença limitante, que me mantém naquela zona de conforto. Às vezes eu tenho medo de crescer. Por que eu tenho medo de crescer? Porque se eu crescer, eu vou deixar de receber o afeto da minha mãe, por exemplo. E aquele afeto na cabeça, né? Na estrutura da psique. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns arquétipos para tentar enxergar aonde que está o meu bloqueio financeiro, profissional. Coloquei aqui, por exemplo, o arcano da força. O arcano da força é o leão. Nossa, quer dizer, então, que os caminhos estão abertos, que eu tenho força. A tarô e a astrologia, para a psicologia analítica, a psicologia analítica é arquétipo de personalidade. Por exemplo, o arcano da força, ele fala de você demonstrar a sua força, desde que você consiga superar os seus medos. Então, hora que cai aqui na mesa, né? Existe uma técnica pra gente ver qual é a energia que tá vibrando e tal. Se caiu aqui no arcano da força, eu vou perceber que tem medo. Um medo inconsciente de crescer, de amadurecer, de mostrar a força, de mostrar poder. Aí eu vou ter que cavar isso, cavar o inconsciente para descobrir qual é a emoção base que tá por trás, para que eu consiga limpar isso, porque senão eu vou fazer a mesa, vai elevar a frequência e daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses de novo vem escassez financeira. Ou tá ligado à autoestima, ou tá ligado, por exemplo, a incapacidade de pedir ajuda, ou tá ligado a escolhas erradas. Então eu coloquei os arquétipos aqui, alguns que eu senti, intuí e testei, né? Ou então eu tô fora do meu propósito, coloquei o arcano do mundo, coloquei o arcano do louco. O que é o arcano louco? É o arcano da coragem. É o arcano que me ajuda a sair dos meus padrões inconscientes e ir pra consciência. Enfim, para que eu consiga identificar qual é a base, porque senão eu vou fazer gráfico aqui, ativando a prosperidade, ativando a abundância, desembaraçando as questões emocionais. Só que a base é outra. Aí não vai funcionar. Entende? A radiestesia não vai funcionar. A Vandeli colocou aqui, Elaine, quando você abre a mesa radiônica, a primeira coisa que você faz é medir a energia da pessoa. Para elevar a frequência, eu meço para ver se precisa elevar. E assim, mesmo que já aconteceu comigo, de eu fazer, todo dia de manhã eu faço a mesa pra mim. Não faço a mesa completa, faço a mesa completa uma vez por semana. Mas todo dia eu meço a minha frequência, levo a minha frequência e vejo se tem algum gráfico específico e ponho o gráfico de proteção. Pronto, todo dia eu faço isso. E uma vez por semana eu faço uma mesa completa, seja de saúde. Essa vez eu fiz um pouco mais por conta da gripe, né? E aí eu percebi um padrão de pensamento ali, minhocando, tava tomando chá com as minhocas. E aí gerou gripe, obviamente. Vamos supor, teve uma vez que deu 100%, minha energia tá ótima. Ok, então não preciso elevar a frequência. Aí eu perguntei, existe algum gráfico que deva ser trabalhado para mim neste momento? Deu que sim. Saiu este gráfico aqui, que é de registro arcástico. Então, começou a mobilizar informações no meu campo inconsciente, do meu registro arcástico, para que isso surgisse
de uma forma mais organizada, elaborada, que abrisse espaço interno para que eu pudesse olhar para algumas questões do meu processo de amadurecimento, do meu processo evolutivo. Então eu usei o portal acástico, que é o nome deste gráfico aqui, por exemplo. E como o campo energético, emocional, mental, como ele se limpa? Quando a mudança de pensamento, então, para eu mudar o pensamento, eu primeiro preciso enxergar, eu preciso identificar qual é o pensamento em mim. Eu preciso integrar a emoção, mas é uma integração emocional. Eu preciso com que aquele sentimento, ele passe por mim, eu processe aquela dor e eu não negue aquela dor. Eu preciso ter a consciência do padrão que está repetido na minha vida. Eu preciso assumir a responsabilidade sobre os meus pensamentos, meus sentimentos e a responsabilidade sobre esse padrão. E eu preciso ter uma prática constante e coerente em relação a tudo isso. Então a radiestesia, por exemplo, ela vai atuar na frequência, na harmonização das distorções, limpando os resíduos emocionais. Boa noite. Os resíduos emocionais. Mas ela não se sustenta, o campo elevado não se sustenta se a pessoa continuar repetindo o mesmo padrão mental, mesma emoção não elaborada, o ego operando da mesma forma na vitimização, na dor, no medo. Não vai sustentar. A energia reorganiza e a consciência sustenta aquilo, que acaba sendo repetitivo ou não, né? Então, o movimento é interno, precisa de um aprendizado. E eu, como terapeuta, não posso tirar o aprendizado de ninguém. Ninguém pode tirar o aprendizado de ninguém. E eu vejo alguns terapeutas totalmente antiéticos falando, não, que a mesa radiônica vai resolver, a radiestesia vai resolver. Ela vai limpar o campo áurico. Vai te manter numa frequência mais elevada se você fizer a mesa diariamente para você, por exemplo, para que você consiga ter mais estrutura e caminhar melhor na vida. Aliado a isso, é um trabalho terapêutico. É maravilhoso. É maravilhoso, porque senão, até para o terapeuta que vai fazer, por exemplo, entrar no seu campo inconsciente, ele primeiro tem que tirar toda a lama emocional, mental, para conseguir chegar na causa. E aí, às vezes, ele nem consegue chegar de tanta meleca que tá aí. Não é fácil olhar pra nossa dor, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não ia colocar uma máscara, assim, que a gente chama na psicologia de máscara, não é falsidade. É pra suportar o quanto a gente é falho, a gente não aguenta. Por que eu gripei essa semana? Porque eu identifiquei um padrão em mim que eu falo, meu pai amado, eu não acredito que eu sou assim. Eu, assim, baixou minha imunidade, que eu fiquei de uma forma. Por quê? Porque eu enxerguei. Ótimo, a partir daí eu posso mudar. Eu só consigo mudar aquilo que eu vejo em mim. O que eu não vejo, eu não consigo mudar. Porque o ego, ele vai distorcer, ele vai gerar projeção. A projeção vai gerar conflito. O conflito, ele vai revelar a sombra. A sombra vai exigir responsabilidade. Eu não vou querer tocar nisso, então eu vou afastar, eu vou negar, eu vou brigar com o outro. Né? E o campo áurico, por exemplo, ele responde ao estado interno. Então, essa técnica, ela harmoniza, mas a consciência é o que transforma. A radiestesia harmoniza, a consciência transforma. E como a gente tem consciência? Através de uma boa constelação, não é a constelação que fica só olhando para o ancestral, é uma boa constelação que vai trabalhar o inconsciente pessoal e individual. A neurociência que muitas vezes vai limpar esses gatilhos que nem... esqueci o nome da pessoa que falou do trauma aqui, de claustrofobia. O corpo tá jogando, às vezes joga numa alergia, numa doença na pele. Doenças, por exemplo, às vezes somatiza. Uma pessoa que tem muita azia, o quanto ela é ácida nos seus pensamentos. O quanto ela é ácida nos seus comentários, o quanto ela é ácida com as pessoas. E sempre com a consciência de que a gente não é aquilo. Porque nós somos uma centelha divina, sabe? E se a gente tem algum padrão, alguma sombra, todos nós temos,
que está assim porque não existe comportamento sem motivo. Se eu criei esse comportamento em mim, foi porque naquela época, naquela situação, foi o que eu dei conta de me proteger. Só que pode ser que esse padrão ele esteja mais piorando que ajudando. Hoje ele não faz mais sentido, mas pode ser que lá no passado um dia fez. Então, para isso, eu preciso me perdoar. E se eu conseguir me perdoar, porque eu também erro e eu não sou vítima, eu consigo perdoar o que fizeram comigo. Eu vou dizer que é fácil? Não. Então, quando essa cliente, por exemplo, ficou brava comigo, que eu falei, eu não posso limpar isso, porque isso aqui é espiritual e a mesa radiônica não vai atuar nessa seara, nessa parte. E eu entendo o lado dela, porque tá cheio de gente por aí na internet falando que a radiestesia cuida da parte espiritual, já vi isso em podcast, aqui é até um podcast famoso aí. Ela deixou avisado pra todo mundo que limpa aquilo. E aí quando vem pra mim eu falo, não, aí a pessoa fica brava, porque ela viu, né, na internet que sim. Só que eu vou ser ética, eu vou falar não, né? Em primeiro lugar, que espiritualidade não é emoção, espiritualidade não é pensamento, espiritualidade não é emoção guiada, não é uma visualização criativa. Eu não tenho a ficha kármica das pessoas saber o que eu faço com aquele ser que tá ali influenciando, enfim, né? E outra, se ela tem um aprendizado com isso, cadê a fé dela? E eu acredito que nós somos partes divinas, né? Nós somos centelhas divinas, nós somos dimensões autônomas de uma consciência maior. E a gente precisa cuidar disso. E assim, quem é o terapeuta? Quem sou eu na fila do pão para interferir nisso? Né? Existe um limite ético do terapeuta. Existe uma diferença enorme entre um trabalho psíquico e trabalhar um campo espiritual. E tem muitos terapeutas misturando o trabalho terapêutico com o trabalho espiritual. Nossa, que vai visualizar e o espírito vai pra luz. Eu vi isso num curso de Theta Healing. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Embora. Não. Que isso? Que falta de conhecimento, literatura mesmo de espiritualidade. Peraí, eu vou visualizar. Sei lá quem é aquele ser ou a imaginação, sei lá. Que isso, né? Da mesma forma que você não pede para um dentista operar o seu joelho, você não vai pedir para um terapeuta cuidar da sua parte espiritual. Mas tem muita gente fazendo essa mistura, essa confusão, né? E aí acaba ficando com... Eu já atendi muitos consteladores muito mal. Mal assim, de sair de uma constelação, de atender uma pessoa e ficar destruído. Por quê? Porque ele mexeu onde não devia. Ele não tinha autorização para isso. Autorização, sei lá, espiritual, para interferir ali, porque tinha um aprendizado da pessoa, interferiu no livre-arbítrio. E aí pegou uma energia que não era dela. Então, o meu trabalho é falar, olha, tem essa energia aqui, e você, dentro da sua fé, veja o que você pode fazer.